Queridos irmãos, esta série de lições, ela é uma série que aparentemente é uma série para pessoas que não têm o conhecimento bíblico que você e eu temos. Então parece que essa série, na verdade, é alguma coisa assim como evangelisticamente falando. Só que eu quero dizer para os irmãos o seguinte: esta é uma das séries mais indicadas para os membros da igreja. Os membros, nossos queridos irmãos da igreja, devem ter conhecimento profundo desta série. Isto é extraordinariamente necessário, se é que posso dizer assim. Estou exagerando um pouco, mas é necessário ter conhecimento a respeito disso, porque o conhecimento disto põe as bases para toda a nossa vida religiosa, toda a nossa vida cristã. Amém. Então, prezados irmãos, vamos pedir mais uma vez ao Papai do Céu que esteja presente através do seu Santo Espírito, ajudando-nos a compreender tudo aquilo que necessitamos. Amado Deus e nosso Pai, nós te damos graças. De nós nada podemos fazer, mas nós te agradecemos por toda a provisão extraordinária que fizeste para os teus filhos, para que eles andassem contigo, fossem fiéis a ti e um dia alcançassem o reino eterno. Dá-nos agora a presença do teu Santo Espírito. Dirija-nos neste estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos à nossa lição. A nossa lição desta semana tem algumas coisas boas para nós, outras assustadoras, mas de qualquer maneira é uma lição, conforme disse, para gente que já tem o cerne plantado na Igreja de Deus. Eu falei muito sério e o negócio é muito sério. Então vamos lá. Eu não vou entrar nesse verso de início, como nós temos aqui o título Cristo, o fim da lei. E nós vamos deixar um pouquinho mais adiante, mas nós vamos tentar ver se temos condição de entender se a lei acabou, se não acabou, se é o fim, se não é o fim, se é o meio, se é o início, o que vai acontecer. De qualquer maneira, precisamos entender algumas bases para que possamos chegar lá e possamos compreender esta mensagem. Portanto, o verso para memorizar, e espero que vocês tenham memorizado, eu vou deixar para o final, ou um pouco mais adiante, para que a gente discuta depois um pouquinho. Na introdução nós temos alguma coisa curiosa, e damos aqui uma história, etc, e tal e coisa. O que é importante para nós? Eu acho que a última frase, ou metade da frase, a obediência à lei não está em conflito com a graça. O que temos que ter em mente é esta questão básica. Lei não é um conflito com a graça. Nós vamos entrar, depois vamos entender um pouquinho a questão da graça, mas lei e graça têm que andar juntas. Se lei e graça não andarem juntas, não adianta você... Eu ia usar uma outra expressão, não vou usar, não. Guardar a lei é suficiente. Não adianta. Portanto, lei e graça é uma coisa muito séria. Ao contrário, diz aqui, como resultado de ter recebido a graça, devemos obedecer à lei. Bom, portanto, se você recebeu a graça, obedeça. Se você não recebeu a graça, procure a graça, porque você vai conseguir obedecer. Está bem?
Então, irmãos, nós entramos aí no assunto como onde aumentou o pecado. Esse é um texto muito curioso. E claro que dá para entender bem se a gente para, medita um pouquinho, ora e Deus ilumina para que a gente entenda a coisa. Onde aumentou o pecado. Eu fico pensando o seguinte, um exemplo para nós. No início da existência, do desenvolvimento do ser humano neste mundo, houve o pecado. O pecado aumentou, a ponto de Deus dizer: meu espírito não vai trabalhar para sempre como ser humano. Isso é terrível. Onde ficou a graça? Existia graça? Não existia graça? Qual foi a graça no início? Qual foi? Que graça Deus nos deu no início? Deus disse assim: o seu tempo será de 120 anos. Foi a graça. Deus deu de graça 120 anos de prazo para que o ser humano tivesse condição de mudar de vida, mudar de atitude. Mas Deus viu que o ser humano não mudou de atitude, porque o ser humano, uma vez que o pecado entrou no mundo e ele estava entregue ao pecado ou a si próprio, nada mais do que continuamente confusão, dificuldade, problema, pecado e finalmente o dilúvio teve que vir. Bem, este é o primeiro quadro. Onde ficou a graça? Volto a perguntar. Onde ficou a graça? Houve graça ou não houve graça? 120 anos de graça. Tudo bem. E que mais? A maior demonstração da graça, depois que eu vou falar, a maior demonstração da graça tivemos em relação a uma família. Por que razão a graça foi dada à família de Noé e seus descendentes? Por que razão? Agora eu quero uma resposta inteligente, como só vocês sabem dar. Porque foram os únicos a aceitarem naquele momento o plano. Porque foram os únicos a aceitar o plano. O plano da graça de Deus. Foram os únicos a aceitarem o plano da graça de Deus. Quer dizer alguma coisa? Não, a pergunta minha é a respeito, para mim, é uma novidade. Esses 120 anos, onde é que o senhor pegou? Na Bíblia. Quem lá? O que mais? É uma curiosidade minha. É fácil. É só ler. Só ler a história de Noé e a história do dilúvio. E Deus diz assim: o seu tempo será os 120 anos. Prontinho. Daí para frente, não é? Não foi no começo que o senhor falou? Daí para frente. Deus disse daí para frente. É o máximo. E daí para frente eles tiveram 120 anos. E Noé pregou 120 anos. E os únicos que aceitaram foram Noé e companhia limitada. É que o meu pensamento estava na criação que o senhor estava falando. Pensei que fosse lá no começo. Não, eu estou lá no caso depois de Já em dilúvio. Lá fala assim. Depois que eles começaram depois que o ser humano começou a respirar e ele botou os neurônios para funcionar, ele começou a pensar: eu posso, eu acho, eu devo, eu faço, e ninguém tem nada disso. Irmãos, todas as vezes que o ser humano cria este tipo de mentalidade, esse tipo de ideia, automaticamente ele descamba. Porque o ser humano por si não tem salvação. Não existe salvação para o ser humano. Depois que o pecado entrou neste mundo, quem domina este mundo e o ser humano entregue a si mesmo é o diabo e sua companhia. Então, perdoe.
Direto. Então, nessa questão, onde aumentou o pecado, nós temos um texto muito curioso. Super abundou. E o apóstolo Paulo diz assim: onde aumentou o pecado, aumentou a graça. Onde abundou o pecado, Super abundou. existe mais do que abundância. Como é que é? Aí super abundou a graça. Quer dizer, onde abundou o pecado, super abundou a graça. Gente, então houve muito mais graça por causa de muito mais pecado. Sim. E por que isso não aconteceu no tempo do dilúvio? Para os antediluvianos. Por que não? Por que não? Uma única razão. Tudo está preso ao livre-arbítrio. Escolheram. 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 Eu e você podemos escolher o que quisermos. Um dia um jovem discutiu comigo sobre o assunto da salvação e disse assim: mas também, pastor, o senhor foi criado numa casa assim, que orientou assim. E o que não foi criado assim? Ele pensa de maneira diferente. Claro. E tem todo o direito de pensar. Acontece que esta é a razão, porque Jesus disse: o Evangelho será pregado em todo mundo e testemunha a todas as gentes. E então virá. Portanto, todas as pessoas têm que ouvir o Evangelho. E você, juntamente comigo, tem que se compenetrar de que você tem que dar uma influência para os outros. Influência, entre aspas, o Evangelho para os outros, para que eles possam compreendê-lo. Isso é uma coisa óbvia, sim, óbvia, é necessária. Sim. Portanto, se isso acontecer, cada um decide. Difícil dizer isso, né? Cada um decide seu destino. Né? Cada um decide seu destino. Oh, que coisa desgraçada, vergonha. Mas é um negócio muito sério. Cada um decide seu destino. É isso mesmo. Cada um decide seu destino. Mas quem decide não é Deus? É interessante. A Bíblia diz assim: nós somos destinados, predestinados. Fomos, claro. Todos nós somos predestinados para a salvação. Mas se você preferir diferente, o problema é seu. É o que aconteceu com os antediluvianos. Deu para compreender até aqui? Fácil e barato. Então, nesse caso, depois disto, onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que é a graça? Que coisa complicada. A graça é chuva? Não. A graça é um guarda-chuva? Não sei se é. No passado, algumas vezes, já apareceram essas ilustrações de que a graça é um grande guarda-chuva que protege. Até é bonita a ilustração. O que é a graça? Pastor, É uma extrema oportunidade que Deus está dando na trajetória da igreja para a salvação. Você falou muito difícil. Então vamos entender o seguinte. A graça não depende de mim. Depende de quem? de Deus. Que coisa interessante. A graça depende de Deus. Deus dá a graça. Mas a graça é palpável? A graça é matéria? Não. O que é a graça então? Em uma palavra das muitas que ele falou, oportunidade. De salvação. Oportunidade. Só isso. Mas essa palavra oportunidade é tão vaga. Tão vaga. Ela não resolve o problema. É Jesus. Ele deixa difícil. A graça é Jesus. Deus quer. também é muito vago. Muito vago. Isso é vago demais. Olha. Graça é outra coisa. Gente, É um dom imerecível dado ao ser humano. Imerecível. não é que está bem, mas está começando a esquentar. Não como sábado passado.
Vale. Eu me dou muito bem com ele, por isso eu posso fazer assim, tá? Mas escutem, irmãos, escutem uma coisa. Graça é a boa vontade de Deus ao te perdoar. Irmãos, não há outro jeito de entender. Graça é possibilidade que Deus te dá de receber o perdão. Portanto, oportunidade, chance, lógico, isso está perfeitamente correto. Mas a graça é a oportunidade de Deus perdoar. Graça é a dedicação de Deus ao pecador para que ele se arrependa. Isso eu entendo por graça. Porque todas as vezes que eu peco, eu peço que Ele me perdoe. Ele tem tanta paciência comigo, que todas as vezes que eu peco, eu peço que Ele me perdoe. Irmãos, esta é a graça de Deus. E Ele dá isso de graça. Portanto, graça é... É, irmã Elizabeth, é isso mesmo? É. Então tá bom, obrigado. Mas olha... Então, a graça é a boa vontade de Deus em relação ao pecador. A atenção de Deus em relação ao pecador. O pecador peca não porque ele quer pecar. O pecador peca porque ele é pecador. É por causa disso. Porque a natureza dele é de pecado. Então ele peca porque ele é pecador. E não tem jeito isso. Então ele precisa de graça. O que é a graça? Boa vontade de Deus para perdão. Esta é a conclusão. Então, nesse caso, a boa vontade de Deus para perdoar é algo simplesmente extraordinário. Simplesmente extraordinário. Por isso, lei e graça não têm conflito algum. Não existe nenhum conflito entre lei e graça. Não existe nenhum conflito entre uma coisa e outra. E aqui é uma frase. Graça não se opõe à lei, mas se opõe à morte. Irmãos, a graça se opõe à morte. Isso é o fantástico. Exatamente. Uma vez que o ser humano pecou, Deus disse assim: se o homem pecar, ele morrerá. Se você pecar, você vai morrer. Então, graça é oposição à morte. Isso aí sim. Agora, isso é extraordinário. Quer dizer, morte é uma vez. Graça você pode receber tantas vezes quantas você precisa. Irmãos, existe uma coisa mais fantástica do que isso? Isso é extraordinário. Isso é simplesmente extraordinário. Não há outra explicação. É extraordinário. Então vamos lá. Daí nós passamos para uma outra coisa aqui. Aumentou o pecado, já falamos, etc. Miserável Pai, coisa que eu fiz. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará? Falando do cristão e do cristão pecador, porque não há nenhum cristão que não seja pecador. Falando dele, nós temos que entender a natureza humana. A natureza humana é perversa. O homem tornou-se perverso. A sua natureza é perversa. Por quê? Porque em sua natureza, no início, ele permitiu que a perversidade entrasse. Então diz assim, olha só, a pessoa que foi despertada para intensas lutas e contra o pecado em preparação para a salvação. A mensagem de Paulo é que, embora a lei possa servir
para precipitar e intensificar a luta. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode trazer vitória ali. Portanto, alguém disse, quando eu falei sobre esse negócio, que a graça é de Jesus, eu acho que foi você que falou que é Jesus. Então, aí entra a questão de Jesus. O que é Jesus para você? É um homem, um rabi, que pregou bonito, falou muito, o povo o acompanhou. É isso? Não, tem alguma coisa mais. Esse rabi tinha algo mais. Ele não é simplesmente um rabi. Na verdade, ele não é um rabi. Na verdade, ele é Deus conosco. E esta é a razão, porque esse Deus conosco, ele veio aqui para ser Deus conosco. Esse é que tem condição de me ajudar a vencer as coisas. E inclusive as transgressões. Ou o pecado, né? E não tem, Pastor, não tem como nós anularmos a sua obra intercessória no Santíssimo. Muito embora alguns querem tornar isto aí uma graça aqui apenas a nível horizontal. Você está falando de Jesus. Sim, Jesus. É o único que intercede por nós no Santíssimo. Não tem outro. E nós temos que depender dessa graça, aceitar e não duvidar que o santuário continua, o Santíssimo Então, qual é continua. o nosso grande problema quando pecamos? Qual é o... Você bateu em cima. Qual é o nosso grande problema quando pecamos? intercessor. Qual é o grande problema quando nós pecamos? Irmãos, isso é básico para o cristão. É crer que há uma intercessão constante e diária, que a minha função, Mas eu quero mais do que isso. Isso é muito barato. a minha função como pecador Não, eu é quero algo mais. arrepender. É a Aceitação da aceitação da graça. A aceitação de que eu, apesar de ser pecador, eu, miserável ser humano, apesar de ser pecador, eu tenho chance de receber a bênção de Deus. Então eu aceito a aceitação. Irmão, se não houver aceitação da minha parte, nada adianta, nada resolve, nada soluciona o problema. Nada. Então é aceitação. Deus fez tudo que era necessário ser feito. Jesus fez tudo, até muito mais do que nós poderíamos pedir. Muito mais é Deus. Mas acontece que se eu não aceitar o oferecimento, o que eu disse? Que graça é o quê? Graça é o quê? Boa vontade de Deus para nos perdoar. Então, irmão, se essa boa vontade de Deus existe para nos perdoar, esse é o grande problema, eu tenho que aceitar isso. Se o ladrão na cruz tivesse recebido perdão de Roma, ou do Sinédrio judaico, o ladrão na cruz, ele poderia ser retirado da cruz e poderia ser perdoado. Mas ele recebeu? Não. Portanto, ele não teve como decidir. Acontece que havia um ladrão na cruz que compreendeu o problema da graça. E o que ele pediu? Ele não pediu a Roma, não pediu ao Sinédrio. O que ele pediu? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, é o único ser humano que recebeu a garantia da salvação. Único. Na cruz. E na cruz. Na cruz. Nos últimos momentos. Ninguém recebeu garantia de salvação. Eis, eu te digo, você estará comigo no paraíso. Ninguém recebeu, a não ser esse caboclo. Desculpe, não sei se era caboclo. Irmãos, esse é o grande problema. É que nós temos que entender que a aceitação tem que ser nossa para que a aceitação de Deus não seja eliminada. Isso que é necessário. Então eu tenho que aceitar.
Eu tenho que aceitar a graça. Eu tenho que aceitar o perdão. Eu tenho que aceitar Jesus, o sacrifício de Jesus. Eu tenho que aceitar o sangue de Jesus. Então, o que é o Apocalipse? Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. É isso aí que você tem que aceitar. Você aceitando, você lava automaticamente as tuas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o que é isso aí? Você com isso recebe outra compreensão. Que outra compreensão é essa? Maravilhosa. Maravilhosa. Que compreensão é esta? Toma meu fardo, pastor. Meu fardo é muito pesado para eu Que levar ele, sozinho. que ele nos retira o fardo. Exatamente. Então, irmãos, ele prometeu. Então, ele dá, ele tira, ele faz, mas você tem que aceitar. Se você não aceitar, nada feito. E foi o que o ladrão na cruz fez. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lá está em Zacarias capítulo 3. Em Zacarias capítulo 3 temos uma história muito interessante. O sumo sacerdote de Josué estava lá com as vestes sujas diante do anjo. Quem é esse anjo? O próprio Jesus. Muito bem. E ele disse: Satanás vem à mão direita, está aí para acusá-lo. Mas ele é isso, ele é aquilo. Você tem razão. Cala-te. Porque ele aceitou o meu oferecimento. Amém. E o anjo, entre aspas, o Senhor Jesus, o que ele mandou, ele falou aos outros anjos: retirai a vestimenta suja e vestidos de finos trajes. Irmãos, nós somos vestidos da justiça de Cristo quando nós aceitamos. Então, a salvação depende de mim e de você. Amém. Queira você ou não, a salvação depende de mim e de você. Nesse sentido, evidentemente. Muito bem, irmãos, nós temos que andar, porque, perdão, né? A gente tem que andar mais rápido, né? Então, vamos lá, finalidade da lei. Aqui, não, o fim da lei. Agora nós chegamos ao texto, nesse caso nós precisamos acabar com a lei, porque o fim da lei, Jesus veio, acabou a lei. Tá, fique para conversa, acabou tudo. Eu trouxe essas Bíblias aqui para perturbar os irmãos um pouco. Desculpe. Fica revoltoso, hein? Mas eu trouxe essas Bíblias. Eu verifiquei nesse texto, Romanos 10, verso 4, eu verifiquei nada mais que 21 traduções diferentes. E todas, quase, menos essas que eu trouxe, todas elas dizem o fim da lei, o fim da lei é Cristo. Então Jesus chegou e acabou a lei. Então não precisa mais. Vamos fazer um exemplo. Escuta, em sentido mundano aqui, sentido do mundo, tá bom? As empresas do mundo, uma empresa do mundo, a empresa do mundo funciona direitinho. Para que ela funcione bem, ela tem que ter seu regulamento, não é verdade? Concorda comigo? Muito bem, tem que ter seu regulamento. Agora, a empresa funciona muito bem através do seu regulamento. De repente chega o presidente da empresa, o dono da empresa, pior ainda, chega o dono da empresa e aí acabou, ninguém mais precisa seguir o regulamento. Funciona isso? Nós como humanos podemos imaginar isso? Não, é totalmente idiotice, desculpe a expressão. Então, por que é que tanto ser humano inteligente diz que quando Jesus veio, acabou a lei? Meu caro, isso é pior, vá lá, vai passar. Irmãos, mas é isso mesmo. É porque gente ignorante fica falando isso, que acabou a lei porque o dono da lei chegou. Então acabou a lei? Isso é pior do que qualquer outra coisa. Olha, eu caminhava lá em Marte, e um teólogo, se diz teólogo, que ele não é ignorante, ele disse: ok, a lei acabou, então eu disse: eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso...
Aí ele calou a boca. Né? Claro que pode. Concordo. Posso, mas... Às 6. Não, falei para ele, eu posso fazer isso. Então não tem mais lei, né? Vira uma bagunça. Sem castigar. É uma bagunça geral. A lei é o caráter de Deus. Se você quer morar com Ele e eu quero morar com Ele, eu tenho que aceitar o caráter de Deus. O mínimo que eu tenho que fazer é aceitar o caráter de Deus. Cristo não é o fim, ele é o complemento para o fim. Irmãos, os irmãos conhecem as Bíblias católicas. E entre as Bíblias católicas, a que mais tem fala é esta aqui. A Bíblia de Jerusalém. Esta é uma das melhores traduções para o português. Eu verifiquei em inglês, em francês, em espanhol, etc. Verifiquei tudo quanto é coisa. E não adianta. Todas elas chegam àquele negócio, dizem assim: o fim da lei é Cristo. Entretanto, esta aqui diz claramente a finalidade da lei. Está aqui, vou ler para os irmãos, olha só. Porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Tem mais dúvida? O objetivo. Esta é a lei, a Bíblia diz tudo. Essa é muito boa. Ela usa a nossa antiga tradução, a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, mas ela tem observações muito valiosas. Então, ela é boa. A Bíblia a chamada, apesar de algumas pessoas, alguns pregadores usarem nossas mãos, a Bíblia a mensagem, eu não adoto. Você pode adotar para algumas expressões citadas hoje também. Para algumas expressões ela é válida, mas não em matéria de doutrina. Não use isso para afirmar que é verdade. Agora, irmãos, vocês têm uma Bíblia que muita gente, muitos de vocês têm. Quem usa a linguagem de hoje? Quem usa? Várias pessoas usam a linguagem de hoje. Excelente. Excelente. Só que nesse texto aí, ela pega uma coisinha à toa. Ela diz a lei de Moisés. Se refere à lei de Moisés. Seja a lei de Moisés, seja a lei de Jesus, não importa. Irmãos, a lei, ela é a finalidade dela é chegar lá, a Cristo Jesus. Este é o ponto importante. Então, se nós entendemos que a finalidade é chegar lá, então, irmãos, nós precisamos entender, conhecer a lei. Sem isso, nós não temos condição, nós estamos fora da finalidade. Então, isso é muito simples. Portanto, é uma coisa muito boa, muito interessante e é garantia. Agora, eu queria que eu vou ler. Vocês têm aí o tutor, o aio, portanto, a lei é o aio, é o tutor, etc. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Leia alguém que pega o primeiro que achar, Gálatas 3:21. Eu vou ler o primeiro João capítulo 3, Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. A lei é contrária às promessas de Deus? Não. Agora, irmãos, então, se lá que a lei acabou, não foi o apóstolo Paulo que disse. Então, ele não falou isso porque lá diante aos Gálatas, quando ele falou, ele também está falando, é o mesmo Paulo que está falando, ele diz as mesmas coisas, tem a mesma doutrina, e você pode ler o livro de Romanos inteiro. Se você aceita que a lei acabou com Cristo, Jesus veio e, portanto, a lei acabou, esse não é o sentido. Ao contrário, a finalidade da lei é levar a Cristo. Isso que é o ponto importante. Porque é Cristo que nos perdoa. Mas eu peço para quem quiser abrir, abram o 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, ali temos alguma coisa muito interessante. Veja só
o que nos diz ali. Eu vou ler o verso 9 e 10. Prestem bem atenção e não falem mal de mim, porque se falarem mal, não vão entrar no reino dos céus, vão ter que se arrepender. Então, Pardon, please, sir. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 9 e 10. Olha só. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Como é que é? Divina semente está em quem? Aquele que é nascido de Deus. Amém. Aquele que é nascido de Deus tem a divina semente. Muito bem. Ora, esse não pode viver pecando. Não é que esporadicamente ele comete um erro. Isso é uma outra coisa. Esporadicamente ele faz alguma coisa que... por que eu fiz isso? Senhor, perdoa-me. Ele tem que lembrar disso. Entretanto, ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora escuta aqui. Escuta o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Queridos irmãos, o que não pratica justiça, ele não procede de Deus, evidentemente. E aqui na lição, não sei quantos dos irmãos viram, fala a lei, por exemplo, o nome grego da lei é nomos. E aí põe um A na frente, anomos, anomia. Se nós usamos um A na frente, é claro que contradizemos o nomos, a lei. Portanto, é sem lei. Esse prefixo A significa sem. Nesse caso, anomia é iniquidade. Então, na verdade, a melhor tradução seria a transgressão da lei é iniquidade. Seria isso. Queridos, fala. Só uma frase no comentário de segunda-feira fala assim: o trabalho do Evangelho não é enfraquecer as reivindicações da santa lei de Deus, mas erguer o homem até onde ele possa guardar. 10 para Emmanuel. Muito obrigado. Mas é assim que tem que ser, minha gente. Então, as reivindicações, elas são úteis. Elas têm o plano de erguer o ser humano a um outro pedestal. Muito bem. Então, irmãos, diz no estudo adicional, diz aqui o seguinte: a lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir nossa necessidade de Cristo e a fugir para Ele em busca de perdão. Todas as vezes que você for tentado, fuja para Cristo. Todas as vezes que você for tentado, corra em direção a Cristo. Exija, insista, se é que exigir nós podemos dizer, insista com Ele: Senhor, perdoa. Faça isso. E você estará também no reino dos céus. Amém. Eu trouxe uma outra Bíblia. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Isso aqui é uma Bíblia em alemão. Então, como vocês não podem lê-la, não adianta eu olhando para vocês, mas essa Bíblia foi escrita, ela também nesse texto, ela diz perfeitamente, ela dá uma explicação perfeitamente que a lei leva a Cristo. Ele também diz isso aí em Romanos 10, verso 4. Mas essa Bíblia, ela foi escrita, foi traduzida por um adventista do sétimo dia, alemão. Ele se intitula simplesmente missionário, só isso. Ele não diz outra coisa mais. Então, o nome dele, Ernst Simmel, missionário, tal. Só isso. E ele fez uma tradução, citando inclusive textos do Espírito de Profecia, textos do livro O Grande Conflito, do Desejar de Todas as Nações, livro Educação, livro, à vontade, pode, testemunhas que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, isso é uma coisa fantástica, mas, pena... No rodapé. Ele faz citação no rodapé. Não, no próprio texto. No rodapé ou no próprio texto, seguido ao verso. Aí ele coloca a citação. Sim,
Ele, por exemplo, em relação às profecias de Daniel, é fantástico isso. Você tem tudinho, o cálculo todinho aí. É um índice, é um índice. Vamos orar. Querido Pai dos céus, agradecemos-te muitíssimo pela maravilhosa lição que tu nos apresentaste através da tua mensagem. Dando sempre compreensão de que nós precisamos cada vez mais de Cristo Jesus. Precisamos mais do seu Evangelho. Precisamos mais da sua lei. Precisamos mais de tudo que é dele e tudo que é teu, para que nós também um dia possamos estar contigo no reino eterno. Amém. Abençoa-nos no santo dia de sábado hoje. Abençoa esses irmãos que tiveram toda a paciência de me ouvir. Dá-lhes agora um culto bonito e benéfico e prepara-nos para o teu reino, pedimos em nome de Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Sublime amor, amor de Deus que a vida não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas me perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha, aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti tão mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas eu deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha, aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor.